Meus irmãos, nós temos falado uma série de mensagens pensando neste ano de 2025, ano do centenário da nossa igreja. Ame a sua igreja. Nós vimos porque devemos amar a igreja e participar da igreja, e vimos que essa igreja foi edificada pelo Senhor Jesus Cristo. Nós vimos que esta igreja recebeu uma missão da parte do Senhor Jesus Cristo, uma igreja que Ele a edificou. Também vimos algumas das razões porque devemos amar a igreja e algumas das ações como amar a igreja, instruindo ou exortando aquele que está andando fora do caminho, apoiando aquele que está cansado, consolando o fraco, ajudando de uma forma muito prática um ao outro. E nessa noite, meus irmãos, eu gostaria de falar sobre amar a igreja como Jesus amou. Ame a sua igreja como Jesus amou. Vamos abrir nossas Bíblias lá em João, capítulo 13, o verso 31 a 38. Evangelho de João, 13, 31 a 38. Ame a sua igreja como Jesus amou. Quando ele saiu, Judas, disse Jesus: agora foi glorificado o Filho do Homem e Deus foi glorificado nele. Se Deus foi glorificado nele, também Deus é glorificado nele mesmo e glorificá-lo-á imediatamente. Filhinhos, ainda por um pouco estou convosco, buscar-me-eis, e o que eu disse aos judeus, também agora vos digo a vós outros: para onde eu vou, vós não podeis ir. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos ameis, que também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Perguntou-lhe Simão Pedro: Senhor, para onde vais? Respondeu-lhe Jesus: para onde eu vou, não me podes seguir agora, mais tarde, porém, me seguirás. Replicou-lhe Pedro: Senhor, por que não posso seguir-te agora? Por ti darei a própria vida. Respondeu Jesus: darás a vida por mim? Em verdade te digo que jamais cantará o galo antes que me negues 3 vezes. Meus irmãos, como que as pessoas conseguem discernir que somos um seguidor de Jesus? Como as pessoas sabem que você é um discípulo, um seguidor de Jesus? Veja, Jesus nos diz, pelo menos em 2 lugares, as pessoas saberão que nós somos os seus discípulos, ou naquele contexto que eles são seus discípulos. Por exemplo, no capítulo 15, no versículo 9, ele disse que eles dariam frutos e provariam ser os seus discípulos. Uma maneira das pessoas saberem que seguimos a Cristo é por meio das nossas vidas transformadas, por meio das ações transformadas. Na nossa passagem, nos dá uma segunda imagem de como as pessoas saberão que seguimos a Jesus, pela forma como amamos aos outros crentes, ou uns aos outros. Nessa passagem, meus irmãos, Jesus, ele apontou os seus discípulos para a sua futura partida deste mundo. E ele não poderia segui-lo ainda sem antes trazer algumas recomendações, como alguém que está próximo a viajar, mas deixa tudo certo, tudo alinhado. Então, o que eles deveriam fazer nesse meio tempo, entre a primeira e a segunda vinda do Senhor Jesus Cristo, do qual nós estamos inseridos? Eles deveriam amar uns aos outros, como eu os amei. Esse tipo de amor era mais do que uma gentileza, era mais do que uma expressão externa e de palavra, era mais do que alguns que gostam de amar no abstrato, na expressão externa. Mas é um chamado a um amor paciente, um amor fiel, um amor sacrificial.
Meus amados irmãos, há 3 pontos que eu quero destacar nessa noite. Primeiro, o amor de Jesus é um novo mandamento. Segundo, o amor de Jesus é a marca de um cristão, de um crente. E em terceiro lugar, o amor de Jesus perdura por todo sempre. Então, olhando para o nosso contexto, é interessante ver a cena, muito próximo de ser crucificado, entregue, sofrer nas mãos do povo, ser crucificado. Muito próximo dessa cena, diz o texto que Judas saindo para trair Jesus. E agora nós encontramos Jesus falando com seus discípulos, o restante dos discípulos. Na nossa passagem, terminando aqui o capítulo 13, Jesus pergunta ao seu discípulo, o discípulo Pedro, e essa discussão continua, e Jesus responde também aos discípulos como Filipe e Tomé. Jesus explica que o seu tempo não era muito grande, ele não tinha muito tempo pela frente. Como amar? Como Jesus amou. Sabe, meus irmãos, uma das coisas que nós temos que lidar o tempo todo é encontrar razões para as nossas ações. Eu faço, se fizer. Eu busco, se buscar. Geralmente nós queremos uma gratificação ou algo em troca para fazer. Isso é do ser humano. É interessante, meus irmãos, que quando olhamos para a igreja do Senhor Jesus Cristo, Ele nos convoca a amar esta igreja. Não como uma opção numa prateleira em que podemos amar ou não amar. E amar a igreja é muito mais do que amar a instituição. É muito mais do que amar o local que nos reunimos. Amar a igreja é amar pessoas. E como eu disse na semana passada, pessoas dão trabalho. Às vezes são difíceis. Mas nós temos que amar. Em primeiro lugar, o amor de Jesus é um novo mandamento. Veja, o texto que nós lemos, ele diz: um novo mandamento vos dou. Amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Lembre-se de que no Evangelho de João nós estamos agora na última semana da vida de Jesus. No calendário tradicional dessa semana é conhecido como a Semana Santa, antes do domingo da Páscoa. Nós temos bem conhecido no nosso calendário, daqui a pouco nós estaremos lá, se Deus quiser. Mas o que falar da quarta-feira? O que falar da quinta-feira? Não é a quarta-feira santa? Não é a quinta-feira santa? É aqui, meus irmãos, na entrega deste novo mandamento, através do Senhor, do nosso Salvador, que nós encontramos a base para o que podemos chamar de santo. Não é meramente um dia em si, como a quarta, a quinta ou a terça, mas um mandamento sagrado, o amor. É o dia que Jesus dá o mandato ou o comando para amarmos uns aos outros, assim como eu vos amei. Mas o que é novo nisso? O que é novo nesse comando, nessa ordem da parte do Senhor Jesus Cristo? Ao ler essa passagem, muitas pessoas são atraídas para a declaração de Jesus que este é um novo mandamento, dizendo: olha, a ordem do Senhor é vamos amar uns aos outros. Mas Deus não nos ordenou este princípio a partir desse texto. Meus irmãos, lá em Levítico, capítulo 19, versículo 18, e a Aninha, que rapidinho ela consegue colocar, ela vai projetar aqui em 3, 2, 1, aí, deu certo. E o texto diz assim: não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas, vamos ler junto? Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. Veja, meus irmãos, então nós não podemos dizer que a novidade ou o novo é amar. Não se pode dizer que o mandamento de amar seja algo novo e revolucionário, uma vez que nós encontramos isso lá atrás, no Antigo Testamento, já dito ao povo. Mas o que o Senhor Jesus quer dizer? O que o Senhor Jesus afirma? Um novo mandamento vos dou. O que é novo aqui, meus irmãos, é a expressão que segue no texto.
assim como eu vos amei, ameis uns aos outros. Veja, o que é novo não é a ordem. O que é novo não é o mandamento, mas o mandamento de amar como Cristo amou. E o mandamento de amar com bases no amor de Cristo. Tanto é, meus irmãos, que lá em Efésios, o apóstolo Paulo lembra-nos que os maridos devem amar as suas esposas como Cristo amou a igreja. A ordem é nova porque um amor dessa magnitude, ele não era conhecido. É o amor personificado. Veja, ame o seu próximo. E quando nós pensamos em amar o próximo, o nosso referencial é o Senhor Jesus Cristo. Talvez você possa até dizer, eu te amo. Mas é um amor cristocêntrico. É um amor firmado na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Sabe, eu não sei se você já passou por uma situação assim. Por exemplo, só estou jogando, não é para Deus tocar o coração dos irmãos, não, mas você chegar para mim e dizer assim, pastor, o senhor já experimentou a pizza de... Lá eu vou de pizza. A pizza de... Ajuda aí. Brócolis. Brócolis? A pizza de brócolis, lá da pizzaria X. Não sei se tem pizzaria X aqui. Eu vou falar simplesmente que eu já comi pizza de brócolis, eu sei o sabor da pizza de brócolis, mas aí o irmão, a pessoa que Deus tocou o coração para mim falar disso, brincadeira, ele vai dizer assim, não, mas o senhor nunca experimentou a pizza de brócolis lá daquele local. Sabe, meus irmãos, o que nós temos aqui, e Jesus é claro, para que os discípulos entendam, o comando do amor não é dizer acerca do amor, mas é falar do amor como Jesus amou. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. E ele reafirma, vós também deveis amar uns aos outros. Agora a pergunta é, como Jesus amou? Como que Jesus amou? Veja, amar como Jesus amou não é simplesmente dizer, olha, eu te amo em Jesus. Veja, a explicação dessa novidade, meus irmãos, é encontrada naquela declaração, assim como eu vos amei. Jesus nos dá o maior exemplo de como amar uns aos outros. E o grande exemplo de amor é esse. Ele é o próprio amor. Sabe, o amor deve fluir através de ações da nossa vida. Lembre-se em nossa narrativa, aqui em nosso texto, nós vimos recentemente Jesus lavando os pés dos seus discípulos, ou seja, servindo, que era um serviço tradicional, próximo da ceia, próximo da Páscoa. O exemplo de Jesus inclui a servidão. Nós devemos ser servos uns dos outros. Enquanto os discípulos estavam perguntando quem é maior entre nós, quem é maior entre eles, Jesus se abaixa literalmente e lava os pés deles. O maior de todos se humilhou como servo. Ele passou o seu tempo ensinando aos seus discípulos, curando pessoas, pregando acerca do reino, o reino de Deus, e naquele momento ele se dobra e ele lava os pés dos discípulos. Irmãos, nós estamos preparados? Será que estamos nos preparando para amar os nossos irmãos como Cristo amou, sendo servos uns dos outros? Mas ainda, nós devemos falar deste amor como autossacrificial. Jesus está falando nessa mesma passagem sobre a sua breve partida do mundo. Ele logo estará mostrando o seu amor por seu povo da maior maneira, através do sacrifício de si mesmo pelos pecados na cruz. Tanto na vida quanto na morte, meus irmãos, Jesus ama seus discípulos
Ele ama o seu povo. E na leitura que fazemos no Novo Testamento, somos lembrados que este amor sacrificial é prova do amor de Deus. Lá em Romanos capítulo 5, versículo 8 diz: mas Deus prova do seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Encontramos então, meus irmãos, a aplicação importante nessa compreensão, autossacrificial. Veja, ao nos amar, Jesus não sacrificou uma outra coisa. Ao nos amar, Jesus se sacrificou, se entregou. E da mesma forma, ao amar os outros, não devemos sacrificar o tempo, ou o dinheiro, ou o esforço de outras pessoas. Nós devemos usar o que é nosso. Certa vez eu estava conversando com o seminarista Marcos, e a gente estava fazendo um monte de planos, estava de carro andando aqui na cidade, e a gente começou a imaginar um monte de planos mirabolantes. Vamos construir aqui na igreja, na cidade umas 4 igrejas presbiterianas, vamos fazer isso, fazer aquilo, e em determinado momento nós estávamos conversando, falando, nossa, como é fácil sonhar com o dinheiro dos outros. Sonhar a gente pode, o problema é pagar os sonhos. Sabe, meus irmãos, muitas e muitas vezes, nós não temos a disposição de sacrificar o que é nosso. É fácil sacrificar o que é dos outros. É fácil dizer que nós devemos usar e até mesmo constranger outras pessoas para fazerem ou servirem a obra do Senhor, e nós não estamos dispostos a servir a obra. Com isso, meus irmãos, eu não estou dizendo sobre ofertas, sobre dízimos, que é uma obrigação de cada crente que foi salvo, que entende que deve apoiar o reino do Senhor. O Senhor não quer que você vá ao gasofilácio e entregue seu dízimo e depois não esteja nem aí com a vida dos seus irmãos. Tanto é que o próprio Senhor Jesus Cristo diz, se você vier diante do gasofilácio e trazer a sua oferta e se lembrar que tem algo contra o seu irmão, o que você deve fazer? Lembra o texto bíblico? Deixa a oferta lá, vai, se reconcilia com ele e volta. Tamanha a importância, meus irmãos, de não apenas olharmos no aspecto do sustento em si, mas pensarmos nas pessoas, no cuidado em pessoas. Eu, hoje pela manhã, mencionei aquela viúva, a viúva pobre, que Jesus observava, a viúva que não tinha ninguém para sustentá-la, a viúva que se entregou inteirinha. Como eu disse pela manhã, meus irmãos, o Senhor Jesus não está dizendo que a oferta daquela viúva era maior de todos ali por questões monetárias, mas porque ela entregou do seu coração. Sabe, às vezes as pessoas da igreja, meus irmãos, sacrificam o seu tempo, dinheiro e esforços de outros, mas não têm a disponibilidade de dizer, eis-me aqui, Senhor. Muitas vezes nós não temos percebido que somos como uma vela, que devemos nos gastar, e à medida que vamos nos gastando, iluminando a vida de outros ao redor, nós vamos diminuindo. Sabe, meus irmãos, não é autossacrifício usar o outro para constrangê-lo a servir. O autossacrifício é dar o seu coração, é entregar a sua vida. Devemos amar como Jesus amou, e esta pode ser a palavra-chave de toda a passagem. Como Jesus amou. Ele se entregou. Um amor sacrificial. Um amor que não colocou sob a balança dizendo, olha, esse eu amo, esse eu não amo. Ele simplesmente se entregou, ele amou. E aqui, meus irmãos, essa palavra então é o que torna aqui o mandamento novo. Essa palavra é que explica um amor como deve ser, amar como Jesus, um amor de servo, um amor autossacrificial, um amor que não olha para os bastidores, não olha para o público, olha para Jesus e quer ser parecido com Ele.
A segunda lição que nós podemos destacar nesse texto é que o amor é a marca do cristão. Veja, Jesus diz no verso 35, se você quiser dar uma olhada, o texto ele diz assim: nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Meus irmãos, é interessante como o Evangelho nos mostra a simplicidade. Jesus ele não diz, as pessoas saberão que você é um cristão porque você é capaz de recitar mais versículos da Bíblia do que qualquer outros. Jesus não diz que as pessoas saberão que você é um cristão porque você tem uma melhor compreensão dos detalhes da teologia do que os outros. Jesus não está dizendo aqui, olha, as pessoas saberão que você é um cristão porque você canta bem ou faz algumas ações bonitas na comunidade, na igreja. Mas Jesus diz, o mundo os conhecerá, as pessoas saberão quem somos, pelo amor que nós temos uns pelos outros. Meus irmãos, este verdadeiro amor genuíno é a base do amor de Jesus. Sabe, a doutrina é envolvida aqui. Você simplesmente não pode amar, no sentido bíblico, inteiramente autossacrificial, um amor de entrega de servo, se você não crer no Senhor Jesus Cristo. O novo mandamento é compreendido somente à luz de Cristo. Sexta-feira nós tivemos a nossa vigília de oração. O presbítero Fernando trouxe uma palavra para nós, falando que nós devemos ser a luz deste mundo. E eu lembro que o presbítero Fernando comentou que nós não temos luz própria, mas nós irradiamos, né? Nós mostramos a luz de Cristo na nossa vida. Meus irmãos, não basta apenas dizer Jesus e não crer. Não basta apenas dizer Senhor, te amo, mas eu não consigo amar o meu irmão. Na Confissão de Fé de Westminster, ela explica que, embora os descrentes possam exteriormente fazer algumas das coisas que Deus ordena deles, ainda assim, diz a confissão, porque não procedem de um coração purificado pela fé, suas obras são desagradáveis a Deus. Ou seja, nós apenas cumprimos um ato externo, que chamamos de amor, mas que na verdade não agrada o Senhor. Meus irmãos, os discípulos eles ainda estavam no cenáculo com Jesus. Jesus estava no meio daquele povo, dando a eles um ensinamento final antes de ser preso, antes de ser enviado para a cruz. O objetivo de Jesus era prepará-los para o que viria em sua crucificação, dar a eles uma visão geral do que estava por vir. No versículo 31 e 32, que nós lemos, diz, quando ele, Judas, saiu, disse Jesus, agora foi glorificado o Filho do Homem, e Deus foi glorificado nele. Se Deus foi glorificado nele, também Deus o glorificará nele mesmo, e glorificá-lo-á imediatamente. É interessante que Jesus anunciou novamente, meus irmãos, aquilo que já tinha dito, que o Filho seria glorificado, e agora aqui ele está afirmando que seria o momento dele ser glorificado, e veja, ele está fazendo uma referência à cruz, cumprindo a missão. E na cruz, Jesus seria glorificado, levantado, onde ele sofreria, onde ele morreria, e ao fazer isso, ele atrairia para si, por meio do perdão, por meio da reconciliação com Deus Pai, ele atrairia os seus para si. Atrairia. E como os discípulos de Jesus devem responder à cruz? Sabe, observe que no verso 33 do capítulo 13, Jesus se dirige aos discípulos chamando eles de filhinhos. Numa outra tradução, não sei se algum irmão tem aí, é traduzido como criancinhas. Sabe, meus irmãos, esse era um termo carinhoso. Ele, Jesus, se importa profundamente com seu povo.
Muitas e muitas vezes, meus irmãos, nós afirmamos que amamos a igreja, que amamos o Senhor Jesus Cristo, mas será que nós mostramos este amor? Jesus ele iria adiante deles para o lado do Pai, aonde prepararia um lugar, capítulo 14, mas enquanto isso, ele afirma que os discípulos seriam marcados pelo amor que têm uns pelos outros. Há pelo menos 4 afirmações aqui que podemos fazer. Primeiro, o amor pelos crentes é uma ordem, é um mandamento. Nós já mencionamos isso. Amor não é um sentimento, não é uma emoção, mas é um desejo crescente de obediência, de busca daqueles que são seguidores do Senhor Jesus Cristo. Esse amor, ele pode ser forçado, ele pode ser testado. De que maneira? Por diferenças, por conflitos, por estresse externo, mas nunca é uma desculpa para ceder à indiferença ou animosidade. Sabe, o amor, em última análise, meus irmãos, é cumprir a lei de Deus. Nós amamos uns aos outros quando obedecemos os mandamentos de Deus. Lá em Romanos 13, verso 10 diz: o amor não pratica o mal contra o próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. João 14, 15, se me amais, guardareis os meus mandamentos. João 14, 21, você está rápido aí, Aninha? Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é que me ama. João 15, 10, se vos guardarem os meus mandamentos, se vocês guardarem os meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como eu guardei os mandamentos do meu Pai e permaneço no seu amor. Eu sei, irmãos, que às vezes é difícil amar determinadas pessoas. Mas você já se deu conta que Jesus se entregou não para pessoas perfeitas, mas para pecadores, falhos, dos quais eu sou o primeiro. Eu sou o primeiro, presbítero Ivan. Não sou o segundo. Eu conheço os meus pecados. Eu sei que não sou digno. Segundo lugar, se for ordenado logicamente, isso significa que nem sempre sentiremos vontade de amar os outros discípulos. Veja, meus irmãos, nós estamos falando dos 12 discípulos. Logo depois que Judas sai, logo depois que Jesus sofre, logo depois que Jesus é crucificado, naquela cena toda, o texto diz que eles abandonaram Jesus quando ele foi preso. E aqui eles tinham um padrão em meio aos discípulos, um padrão de brigas, de discussões entre si. Às vezes nós olhamos e romantizamos por demais o texto bíblico, achando que nós não estamos falando de pessoas como nós. Eu fico imaginando as brigas que Pedro e João deviam ter. Eu fico imaginando as discussões que haviam entre Pedro, Tiago e João aonde? No barquinho. O amor, meus irmãos, não é algo que fazemos apenas quando sentimos vontade, mas um novo mandamento para o povo de Deus é andar como Jesus andou. Jesus resume a lei de Deus dizendo que é para juntos amarmos a Deus de todo o coração, de toda a alma, de toda a mente, de toda a força e amar ao próximo. Em vez de trazer aos discípulos uma lista de mais de 600 comandos, de mais de 600 ordens para seguir, Jesus lhes dá um comando que encapsula todas as ações de uns para com os outros. Amor. Mas veja, além de ser um mandamento, além de não ser ordenado logicamente só quando sentimos vontade, o amor é diferente de todos os outros tipos de amor que podemos dar ou receber. O amor que damos ao próximo, ele deve ser da mesma qualidade do amor que Jesus mostrou aos seus discípulos. Olha o verso 34, meus irmãos. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Meus irmãos, aqui aponta para a qualidade deste amor. Eu não sei como você se sente quando pensa no amor de Cristo, mas você devia se sentir constrangido, porque Jesus não entregou o resto. O nosso Jesus, o Senhor, o Salvador que se entregou na cruz, Ele deu o que poderíamos chamar do melhor.
O nosso amor não deve ser um amor indiferente. O nosso amor não deve ser um amor temperamental. O nosso amor não deve ser um amor conveniente, mas deve ser da mesma qualidade do amor que Jesus mostrou aos seus seguidores. Mas por fim, aqui, dentro deste amor como uma marca do cristão, o amor dá prova de nossa fé no Senhor Jesus Cristo. De todas as coisas, meus irmãos, que Jesus poderia ter dito, de expressar e provar a nossa fé, o Senhor poderia ter falado sobre conhecimento, boas ações, opiniões políticas, saúde, riqueza, qualquer outra coisa que poderíamos imaginar, mas uma prova da nossa fé, do nosso caráter cristão, se chama amor. Seguir a Cristo leva a um amor cada vez maior por Deus e uns aos outros. E um bom indicador para saber se você está ou não seguindo a Cristo com uma fé genuína é se você está crescendo em seu amor a Deus e aos seus irmãos. Esse tipo de testemunho é convincente para o mundo que está observando. Meus irmãos, não são poucas me perdoe a expressão que eu vou usar, as tretas que vemos na internet de briga nas igrejas. Não são poucas as vezes que nós vemos a mídia bombardear a igreja de igrejas que estão sendo divididas. A igreja, amando uns aos outros, ela modela, meus irmãos, o coração em olhar para Cristo, o Senhor da igreja, e transmitir este amor. Nós precisamos passar tempo juntos. Hoje nós tivemos nosso almoço, foi um tempo precioso para estarmos juntos. Senti falta de alguns irmãos, tive que comer no lugar dos irmãos. Brincadeira. É gostoso estar juntos. A nossa irmã Eva fez até a proposta que pelo menos uma vez por mês a gente tinha que ter o café da manhã e almoço. E é muito bom mesmo, dá trabalho? Claro que dá trabalho, a gente tem que correr para lá, para cá, mas depois você começa a pensar, que coisa maravilhosa. E não só pela comida, que você comeu um prato alemão que você não sabe o nome até agora e está ainda digerindo. Não só pelos pratos variados, mas por estarmos juntos. Meus irmãos, quando nós lemos a igreja no livro de Atos, os primeiros cristãos vendiam suas propriedades para dar uns aos outros à medida que alguém tinha necessidade, e eles passavam tempo juntos, regularmente em torno da palavra, da oração, abriam suas casas para compartilhar as refeições. Da mesma forma, meus irmãos, que eles estendiam esse amor para aqueles que estavam fora da igreja, eles cuidavam dos pobres, das crianças, mostravam amor para aqueles que eram perseguidos. Uma das coisas que Satanás mais procura fazer, meus amados irmãos, é envergonhar a igreja de Cristo, é separar a igreja de Cristo, é mostrar que a mensagem que nós estamos transmitindo não é uma mensagem tão boa assim. E como seguidor de Jesus, você acha que é conhecido por ser irritável, egoísta, ou você é conhecido pelo amor gentil, sacrificial, um amor que cuida, não esperando nada em troca? Mas em último lugar, meus irmãos, o amor de Jesus é um amor que perdura. Veja, voltando à nossa passagem aqui, nós vemos um contraste. Judas foi embora, mas Jesus está falando sobre o amor entre os demais discípulos. Eu fico imaginando a cena ali. Sabe, alguém poderia olhar aquela cena e perceber Judas saindo apressadamente para cumprir o que estava destinado a fazer. E alguém poderia dizer, esse Judas nunca me enganou. Mas Cristo, Ele quer garantir que os seus discípulos não sejam sobrecarregados pelos eventos que estão para ocorrer. A sua morte se aproxima e Ele quer garantir que os discípulos não se afastem, como Judas fez. Ele ama tanto os seus discípulos que ele se dirige a eles como filhinhos. Ele ama os seus discípulos como um pai ama os seus filhos. E aí ele explica para Pedro, para onde eu vou. Por enquanto você não vai, Pedro. Você não pode me seguir agora.
mais tarde você me seguirá. E aí Pedro pergunta, Senhor, como eu não posso te seguir agora? E a afirmação de Pedro é interessante. Darei a minha vida por ti. Sabe, meus irmãos, de fato, como Jesus prediz aqui, Pedro negou a Cristo 3 vezes e Jesus somente perseverou em amor e entrega. O texto de João, que lemos, o capítulo 13, o verso 1 diz que ele amou até o fim. Veja, Jesus diz a Pedro, você dará a sua vida a mim, ou por mim. Sabe, meus irmãos, quantas e quantas vezes afirmamos grandes declarações de amor que não partem de um coração contrito, quebrantado. Dr. William Hendrickson, explicando esse texto, ele diz que o canto do galo, serviu como uma indicação de tempo. E ele diz assim, baseado em Marcos 13:35, o argumento é que o canto do galo marcou várias vigílias na escuridão. Havia 4 vigílias, à tarde, das 6 às 9, meia-noite, 9 às 12 horas, o canto do galo, da meia-noite às 3, e o canto da manhã, das 3 às 6. Então, o Dr. William Hendrickson, ele diz o seguinte, que o que se quer dizer é que antes das 3 da manhã, Pedro negará Jesus 3 vezes. Mas enquanto Pedro nega Jesus, meus irmãos, o amor de Jesus permanece. Nós podemos até olhar e recriminar Pedro e dizer, como pode negar Jesus? Mas quantas e quantas vezes nós não negamos Jesus quando deixamos de amar os nossos irmãos? Quantas e quantas vezes negamos Jesus quando deixamos de amar a sua igreja, vivendo de qualquer maneira? Mas mesmo quando Pedro negou o Senhor continuou amando. O Senhor continuou amando o seu povo, dando a sua vida. Ao ponto, meus irmãos, que mesmo em meio à negação de Pedro, o Senhor o restaurou e o chamou. Assim também é conosco. Eu quero concluir, meus irmãos, com a expressão que está no texto aqui, que acabei de mencionar. No verso 37, no final do verso, Pedro diz, por ti darei a própria vida. Seguir Jesus, meus irmãos, envolve autonegação, envolve entrega de toda a nossa vida. Não perca isso. Era fácil para Pedro dizer que daria a vida para seguir Jesus. Era fácil para Pedro dizer, por ti darei a minha vida. Mas veja, meus irmãos, nós sabemos pela história, pela narrativa, que não foi assim que aconteceu. Nós vemos o amor fiel de Jesus em ação, porque ele permaneceu fiel ao Deus Pai, cumprindo até o fim, e restaurou Pedro. Quantas vezes, meus irmãos, nós não cantamos, por ti, Senhor, darei a minha vida. Mas nós não conseguimos amar a igreja do Senhor. Por ti, Senhor, darei a minha vida. Mas nós nutrimos no coração raiva pela igreja do Senhor. Eu disse há 2 semanas, meus irmãos, que nós passaremos a eternidade com pessoas que muitas vezes não nutrimos nenhuma afeição, mas passaremos a eternidade juntos. Ame a igreja de Cristo. Antes de dizer, por ti, Senhor, darei a minha vida, diga, Senhor, me ajuda a amar a tua igreja, como o Senhor amou esta igreja. Não é fácil, irmãos, não é fácil, mas o amor de Jesus é provado. Nós estamos às portas de celebrar 100 anos. Sim, de fato, nós podemos nos alegrar, celebrar. É muito bom, é uma história viva, bonita. Mas nós não podemos nos esquecer, meus irmãos, de que aqui seremos conhecidos
não pelos anais da história, mas pelo amor que nós temos uns pelos outros. Nós precisamos mudar a nossa postura, nos sacrificar pelos nossos irmãos, nos dedicar. Nós vivemos uma época imediatista que se corre de um lado para o outro, em que coisas valem mais do que pessoas, quando na verdade as coisas ficam obsoletas, paredes são derrubadas, mas as pessoas que Cristo se entregou, elas duram para todo sempre. Ame como Cristo amou. É uma oração difícil de fazer, meus irmãos, porque requer de nós a autonegação. É abrir mão dos meus direitos, segundo eu acho, mas é olhar para o outro e considerar o outro como superior, como o apóstolo Paulo diz. Não me colocar como Senhor, mas como servo dos meus irmãos. Vamos ficar de pé? Vamos orar? Nos conduza por um caminho de humildade, Senhor. Nos conduza, ó Deus, por um caminho de negarmos o nosso eu, que muitas vezes faz guerra. Guerra com o próximo, guerra contra a obra do Senhor, e não percebemos. Transforme, Senhor, mude a nossa conduta, a começar da minha vida. Gera no meu coração mais e mais amor por Ti, ó Deus, e pelo meu irmão. E da mesma maneira eu oro pelos meus irmãos. Ó Deus, como é bom estar na Tua casa, participar da ceia, louvar o Teu nome, olhar ao lado e perceber que temos irmãos amados. Mas, ó Deus, desvenda os nossos olhos, para que ao contemplarmos as maravilhas da lei do Senhor e contemplarmos a Tua grandeza, ó Pai, tenhamos olhos atentos para os nossos irmãos que fazem parte deste corpo, do qual o Senhor é o cabeça. Nós amamos a Tua igreja, Senhor, porque o Senhor a ama. Nós amamos a Tua igreja porque somos a Tua igreja, somos o Teu povo. Eu oro a Ti, Senhor, agradecido por tudo que Tens feito. Eu oro em nome de Jesus. E agora, meus amados irmãos, vós que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus. Vós que antes não tinhas misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, e que as consolações do Espírito Santo de Deus repouse sobre vós, hoje, amanhã e por todo sempre. Amém e amém, Jesus. Podeis assentar, meus